Fala galera, tá no ar mais um Espaço Universitário, programa da TV Câmara São Paulo que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. Hoje vamos falar sobre as mulheres no audiovisual. São histórias de cineastas, atrizes, editoras, produtoras. Pois é, e o assunto é importante. De acordo com uma pesquisa da Agência Nacional de Cinema, a Ancine, em 2016 as mulheres dirigiram 17% dos filmes feitos por aqui. O número se repete também nos roteiros, já que os homens ainda roteirizam 80% dos filmes brasileiros. O webdocumentário Matronas, feito por alunas do Centro Universitário Senac, trata exatamente disso. Bora lá conhecer o trabalho de uma filmmaker e de uma diretora. Roda aí. Bom, não sei como é que é ser nos outros estados, né? Para fazer uma reflexão. Mas assim, eu acho que São Paulo é um lugar que tem gente do Brasil inteiro, que tem a possibilidade de cocriações incríveis, né? Então, quando eu fiz um curso na Academia Internacional de Cinema, tinha gente do Nordeste, do Sul, do Acre não, mas tinha gente... Não, Amazônia eu não lembro, mas tinha gente de muito longe, assim. E é impressionante como São Paulo consegue reunir essa diversidade, e diversidade igual a criatividade. Criatividade igual a coisas novas, a novos olhares, a novos produtos audiovisuais, novas histórias. Então, São Paulo te permite isso. Então, eu acho que São Paulo é competitivo, tem essa diversidade. Agora, o fato de ser mulher aqui... Como São Paulo tem essa ideia de ser um lugar mais liberto, não é que a gente tenha mais abertura, mas a gente consegue se impor melhor aqui. Porque é difícil, é muito mais difícil você chegar no interiorzão e querer mudar alguma coisa do que chegar em São Paulo e querer mudar alguma coisa, entendeu? Então a gente tem uma vantagem nesse sentido. E o que eu vejo é que as mulheres que estão aqui em São Paulo também são de outras cidades e de outros estados. Então, é fácil você juntar, porque está todo mundo meio sozinho, vamos dizer assim. Cada um é de um canto, a família às vezes está longe. Então, é uma oportunidade de a gente se fortalecer. E, lógico, os eventos de audiovisual ainda, você vai, dá para contar as mulheres, entendeu? Só que a nova geração de homens... já não tem mais esse preconceito. Não sei se não tem, aí vocês talvez possam me responder, mas o que eu vejo é que eles não têm dificuldade de aceitar as coisas como elas deveriam ser. Enquanto que os que já estão no mercado há 10 anos, 8 anos ou mais, aí já tem essa cultura um pouco mais machista. São Paulo é a oportunidade de... Você tem mais espaço para ser mulher e ser cineasta e fazer o que você quiser, mas você vai ter que ter autoconfiança. Você tem que chegar para rapaz, vamos conversar, rapaz. Ó, eu tô aqui, eu sou profissional, você também é profissional, eu tenho essa função aqui, você tem essa função. Você quer trabalhar comigo? Vamos trabalhar junto? Ah, você não sabe nada, então você faz o teu, eu faço o meu e acabou. E não ter medo de... Às vezes você tem que ceder, às vezes ele vai ter que ceder. Eu fiz um trabalho com uma pessoa que ele viu que eu tinha um certo brilho de alguma forma, que eu poderia conduzir, gerenciar. Durante o trabalho inteiro ele não me agradeceu uma vez pelo meu trabalho. Agradecia a todos os outros rapazes, eu só tinha eu de mulher. Nenhum. Patrícia mandou benzão, muito obrigado. Nada. O que vai acontecer? Eu nunca vou indicar esse cara para nada, nunca vou querer trabalhar com ele, e no dia que eu estiver num projeto, eu jamais vou chamar ele. Quem perdeu foi ele, não fui eu. Entendeu? O fato de o cara valorizar você ou não, sinceramente, não muda nada na sua vida. Ele que perde. Porque se ele tivesse te elogiado e tratado bem, ele poderia ganhar uma parceira de produção audiovisual. Se ele tá cagando e andando pra você... Perder uma parceira, que você vai continuar, entendeu? Então, não liga pra esse machismo. Eu lido com machismo assim, e as mulheres que eu converso que também se impõem um pouco mais no set, é assim, a gente vai por bem, a gente é legal,
A gente é mais compreensiva, vai conversar. Se não quer, meu amigo, você que tá perdendo, não é a gente, entendeu? Então é isso. É uma luta diária você ser cineasta, isso em qualquer lugar. Aqui eu vejo muitas oportunidades. Se você correndo atrás, você consegue participar de muita coisa, de movimentos sociais, mas na prática é muito mais complicado. Eu tento trabalhar com isso, tento trabalhar a questão da mulher, o papel da mulher. E até comigo é difícil. Então, eu imagino o quão importante é falar sobre a mulher no audiovisual, e principalmente em São Paulo, que existe uma relação louca com essa cidade, de 1001 oportunidades, 1001 facetas. Você tem caminho para tudo. Aqui você pode ser o que você quiser ser, e desde que você se dedique a isso, né? Então, sei lá, desde Star System já você vê a mulher como um objeto de uma narrativa e não como um sujeito de uma narrativa, né? Então, parte muito de ter a gente atrás das câmeras para mudar, né, esse cenário. Muito bacana, né, Lê? Sim, legal. Bom, e para conversar com a gente sobre esse webdoc, recebemos as estudantes Raíssa do Vale e Adriane Sanseverino. Sejam bem-vindas, meninas. Olá, obrigada pelo convite. Legal. E, meninas, me conta, por que vocês decidiram fazer um trabalho audiovisual sobre o audiovisual? Bom, acho que a ideia surgiu muito de uma vivência mesmo, de refletir a própria vivência dentro da universidade, no qual a gente sabe que é um dado, né? Tem muitas alunas universitárias no audiovisual, mas no mercado de trabalho isso não se reflete. E eu comecei a me questionar sobre isso, e uma coisa que foi muito pessoal para mim foi meu desejo de ser fotógrafa, de entrar nessa área da fotografia e perceber que, em sua maior parte, são homens que exercem a direção de fotografia ou são assistentes. Uhum. Então, isso me fez pensar que eu tinha que fazer alguma coisa. E foi pelo audiovisual que começou. E como que o Senac recebeu esse tema de vocês, com esse assunto? Bom, o Senac, os professores gostaram muito, eles se surpreenderam por a gente ter conseguido tanta mulher para falar. E era uma coisa que eles não tinham se tocado antes, talvez. Não era uma coisa que talvez passasse pela cabeça dos professores, que tem essa dificuldade real da mulher de se inserir no mercado. Na faculdade já começa por aí, né? Você começa a ter menos professoras mulheres, as alunas elas não têm incentivo de, nossa, não tem, por exemplo, uma professora de fotografia no Senac. Então não tem esse incentivo de tipo, eu vou ser fotografia porque eu vou fazer fotografia porque eu consigo, tenho a minha professora. Uhum. A maioria do corpo docente lá são homens, são professores, né, masculino. Se você for, por exemplo, no congresso de fotografia ABCine, né, a maioria, assim, você consegue contar nos dedos as mulheres que fazem parte, né, até dos sindicatos, tudo. Legal. E vocês ouviram bastante mulheres e mulheres importantes, né, da área. Como que foi esse processo de produção e de fazer a pauta para as entrevistas? Quando eu comecei a me questionar sobre o meu papel enquanto universitária e futuramente profissional, eu comecei a me inserir em grupos de Facebook que tinham essa pegada de reunião de mulheres, que eram mulheres no audiovisual do Brasil, mulheres filmmakers do audiovisual. Eu sempre frequentei muito cineclube e palestras, ia em encontros que tinham coletivos de cinema feitos por mulheres, e daí vi que a gente podia chegar nesse assunto através disso, através dos grupos, se fortalecer enquanto grupo. Eu peguei o Facebook dessas mulheres, entrei em contato, mandei e-mail, e todas elas estavam super dispostas a falar. Foi assim um acolhimento muito grande. Foi na época de um vídeo do Coletivo Vermelho que saiu e que bombou na internet. Foi muito nessa época. Sim. Então, e o legal também era que a gente ia atrás dessas primeiras mulheres e elas indicavam outras, que indicavam outras, que indicavam outras. Sim. E aí foi uma rede, assim, foram muitas. E durante o processo foram surgindo outras e novas, né? E como que foi a questão da pauta? Vocês já chegaram com uma coisa pré-determinada?
pré-perguntas? Como é que foi isso? Foi surgindo aí a partir do momento que vocês foram conhecendo elas? Então, na verdade, assim, a ideia partiu da Anne, depois o resto do grupo entrou. Então, a pergunta principal, que foi a carro-chefe, é o que é ser cineasta mulher em São Paulo. A gente também queria fechar a cidade. E a partir dessa pergunta foram surgindo outras também de acordo com as áreas. Sim. Uma coisa que a gente queria no começo e que não foi possível é uma questão de a gente queria uma profissional trabalhando na área e uma universitária que quer aquilo, mas, por exemplo, para pós-produção a gente não achou. É um dado que é muito difícil, né? Encontrar mulheres fazendo pós. E a gente tentou procurar, a gente conseguiu 2 mulheres e a agenda delas estavam lotada, a gente não conseguiu. Mas as perguntas foram feitas em grupo mesmo. A gente se reunia e a gente começou a se questionar, tipo, o que a gente precisa perguntar para extrair qual é o dado, né? Extrair da onde vem a raiz do problema, aonde que surge, é na universidade ou é no mercado de trabalho, por que não consegue essa inserção? E a gente, depois a gente subdividiu isso para coisas mais específicas, né? Perguntas relacionadas a roteiro, a mulher, qual é o dilema da mulher quando ela é roteirista, a fotografia, a direção, a produção. A gente chegou em todas as mulheres assim, tentando sair desse macro para o micro. Gente, e uma coisa que despertou curiosidade, o nome do webdoc de vocês é Matronas. Qual é o significado disso? Surgiu de uma desconstrução mesmo do nome Matronas. Matronas as pessoas usam geralmente de modo pejorativo com a mãe, a mulher mandona que fica na cozinha, e a gente quis mostrar que não é, porque é real, que significa mulher empoderada, mulher de poder, mulher que conquistou status social. A gente quis levar isso para o nosso projeto, por isso Matronas. Legal. Foi isso. Legal, gente. O papo tá super bacana, mas agora a gente vai conhecer uma técnica de som e uma diretora de arte. Eu acho que ainda mesmo São Paulo sendo uma cidade mais aberta, em que você tem mais oportunidades, em que supostamente aqui a gente vive uma realidade melhor, ainda assim é difícil, porque ainda surge essa questão de ninguém assumir que tem preconceito. As oportunidades, elas nem sempre são iguais para homens e mulheres. É muito comum, quando você está encabeçando um projeto, assumirem que ou tem um cara por trás, então que você, na verdade, é namorada do diretor, e não levarem a sério ou acharem que você está fazendo um projeto que envolva mulher. Então, assim, por exemplo, se você conta uma história de uma mulher que passa por várias situações amorosas e se fode e tal, as pessoas acham que você está contando a sua vida, e muitas vezes não é. Então eu acho que a mulher ela é muito desacreditada quando ela tenta, principalmente quando ela vai encabeçar algum projeto. Bom, ser uma mulher que tem uma voz já é muito difícil, sabe? Começando daí, assim. Quando você trabalha com cinema, que você tem que se expressar de diversas formas, assim. Se eu tô falando cineasta em sentido de direção, tem que fazer uma equipe enorme te ouvir, sabe? E assim, se a pessoa não tem respeito por você já ser mulher, é muito mais difícil. Começando daí, assim. Tipo, por exemplo, se você produz ou se você faz direção de arte, às vezes você é um pouco melhor aceita. Se você faz montagem, às vezes você é melhor aceita. Agora, se você vai dirigir, nem sempre você é bem ouvida ou bem tratada, ou as pessoas te subestimam só por você ser mulher. E depende também muito do tema, assim, sabe? Por exemplo, eu fiz esse documentário Ver de Mim, que era sobre mulheres. Então parecia que era mais ou menos ok. Só que vai ver mulheres dirigindo ficção, o quanto é difícil, sabe? Eu fazer a temas que não são relacionados à mulher, à esfera do feminino, que é tipo grotesco falar assim. Mas, tipo, mulheres que fazem ficções que concorrem com a Globo Filmes, ou que concorrem com filmes feitos já há anos por homens. Eu acho que só agora as mulheres estão começando a se colocar, chegando no papel de direção, papel de voz. Roteiristas acho que até tem, mas eu não conheço tanto. Mas diretoras, eu acho que está começando agora a ter umas mulheres, e eu sei que elas enfrentam muitas coisas, assim. Eu tenho certeza que elas são rebaixadas ou ignoradas. E parece que sempre tem essa voz masculina que tem que te autorizar alguma coisa, e isso é péssimo no cinema.
porque é uma indústria que começou com homens e que cresceu com grandes homens, e como toda a história mundial, enfim. E acho que agora, com um movimento mais feminista, que as coisas estão mudando, mas ainda é muito difícil. Agora, em São Paulo, eu não saberia dizer, assim, eu acho que o polo de produção é São Paulo e Rio de Janeiro, e a gente tem poucas mulheres, de qualquer forma, em qualquer função, não é nem um pouco equivalente ou igualitária, mas eu sinto que São Paulo ainda tem muito mais facilidades do que outros lugares, assim, eu não imagino quantas mulheres têm poder de fazer esse tipo de profissão no Nordeste, no Norte. Não sei. Bacana, né, Lê? Sim. Meninas, vocês subiram os vídeos numa plataforma online. Existe alguma diferença de fazer um web documentário para um documentário convencional? Na linguagem, essas coisas? Sim, completamente. Acho que o que a gente pensou muito foi nessa interatividade, né? Na interação que o web documentário pode proporcionar e o documentário não. Com o internauta mesmo. Como ele ia receber aquele material e como ele ia interagir com aquilo. Por isso, eu acho que a nossa maior assim, dificuldade foi ter esse controle na hora de fazer as entrevistas para que a gente pudesse extrair o melhor em pouco tempo, que são divididos em blocos, né? E cada pergunta e cada resposta, cada pergunta precisa, tipo, de certa forma, chamar a atenção daquele internauta, porque a internet é muito rápido, né? A pessoa se distrai muito fácil, ainda mais hoje em dia. E, então, eu acho que essa é a maior dificuldade, é você prender o seu internauta e fazer com que ele sinta vontade de interagir com o seu material. Eu acho que o documentário em si, que você vê na Netflix ou no cinema, o espectador, ele não tem uma ação ali, ele não tem uma pronta resposta. O máximo que ele pode fazer é comentar depois se ele gostou ou não. No web documentário, não, ele faz parte daquilo, né? Tanto que a gente tinha uma ideia que, quem sabe no futuro a gente consegue concluir, é um fórum, né? Para essas pessoas que se sintam contempladas com o webdoc, irem lá e falar, pô, eu também, não sei o que, quero gravar um vídeo para falar da minha experiência. E Raíssa, vocês subiram o trabalho na plataforma e lá tem umas divisões mais ou menos por função, né, das pessoas, mas ninguém faz uma coisa só ali, né, de todas essas mulheres. Como que foi isso? Como que vocês escolheram aí essa divisão? Então, como a gente comentou antes, né? A princípio a gente queria pegar pelo menos uma universitária e uma pessoa atuante, profissional, já trabalhando em cada área. O que a gente viu, primeira coisa, tem muitas produtoras de produção, a gente pegou várias. E eu acho que quando você vai para o mercado de trabalho brasileiro mesmo, você não faz só uma função. Eu acho que de modo geral, acho que não só entre mulheres, mas entre homens também. Não é uma coisa tão profissionalizante como, vamos dizer, sei lá, Hollywood, onde realmente o roteirista vai fazer só roteiro. Aqui não, a gente vai uma troca. Eu acho que cada vez mais isso está aumentando, assim, a gente vê vários filmes, principalmente esses mais underground, mais alternativos brasileiros, eles são feitos em coletivos, que não é nem só um que dirige, né, são vários. Então, eu acho que é uma tendência que só vai aumentar mesmo, por várias questões, né, tipo... E vocês acham que isso sobrecarrega as profissionais? Sim. Olha, sim. Eu acho que, com certeza, infelizmente, e às vezes talvez seja pelo próprio dificuldade de inserção no mercado, porque quando você tem que trabalhar, então, por mais que você queira, sei lá, no meu caso, você queira fazer fotografia, se aparecer produção, que eu gosto, mas não é, sei lá, a meta de carreira profissional, a gente vai fazer. Se a Rá gosta de produção e aparecer roteiro, vai fazer. Porque é isso, você tem que trabalhar e você não tem para onde correr. Desculpa, pode falar. No meu próprio trabalho que eu trabalho hoje, eu faço absolutamente tudo. Eu faço roteiro, eu produzo, eu filmo, eu edito, eu arrumo som. Porque a parte de audiovisual sou eu responsável. Então, você já acaba entrando no mercado assim. É bom e é ruim, né? Porque eu acho que é bom porque você vai acabando pegando outras coisas. Mas é ruim porque se você... Por exemplo, a Anne, ela gosta muito de foto. E ela talvez não consiga se dedicar tanto quanto ela gostaria por isso. Porque você não fecha e não aprofunda ao mesmo tempo. Então, as coisas ficam meio rasas e talvez precárias, né? E vocês acham que... Tem uma entrevistada que comenta que as mulheres têm que ficar se provando o tempo inteiro no mercado.
Vocês acham que isso também é um fator que enfim, agrava isso, né? De ficar pegando vários trabalhos, de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, ter um portfólio grande? Eu acho assim que, por exemplo, uma coisa que em uma das entrevistas a gente se deparou com isso mesmo, porque uma dessas mulheres falava, não, que a gente tem que ir correr mais forte, correr mais atrás, não sei o quê. E até que ponto mesmo a gente realmente tem que fazer isso? Pô, uma pessoa tímida, que é mais na dela, que é mais introspectiva, ela não vai ter a chance só porque ela não é tão impetuosa como as outras? Então, quão isso é justo? Mas sim, no mercado de trabalho a mulher tem que correr o dobro. Uma mulher negra, o triplo. E por aí vai. Então é esse tipo de coisa que acontece. E eu acho que também vai juntando função, porque eu quero trabalhar com isso. Então, para eu trabalhar com isso, eu tenho que trabalhar com aquilo e com aquilo. Então, vamos. A gente não vai perder tempo, né? Bom, Rai, obrigada pela sua presença. A Adriane vai continuar com a gente para o próximo bloco, né? Pois é, não sai daí que o Espaço Universitário volta já. Estamos de volta com o Espaço Universitário, hoje falando sobre mulheres no audiovisual. É hora de descobrir a história de uma montadora, uma diretora colegiada da Ancine e uma atriz. Ser produtora mulher é muito bacana. Você tem uma oportunidade de você lidar com todas as áreas do audiovisual, né? Porque você lida desde do levantamento dos primeiros passos do projeto até o finalzinho, né? Então você lida com todas as áreas. Na produção, a gente tem um número muito grande de mulheres atuando. A gente tem quase 50%, acho que é 47% da presença feminina na produção executiva. Como sócias de empresas já é menos, acho que é em torno de 30%, mais ou menos, né? Então essa é uma área onde as mulheres têm tido mais chance de trabalho. Eu às vezes acho que é porque a gente é muito organizada, muito dedicada, e a produção ela precisa de uma dedicação muito grande, muita organização, né? Então é uma área que as mulheres se despontaram muito, né? Já a gente vê que quando você parte para outras atividades como direção e roteiro, que é onde você tem o mando da história, é onde você tem a identificação do público com quem criou aquela história, com quem realizou aquela história, você vê que a proporção da participação feminina é muito menor. Então ela é muito menor tanto na voz, né, em quem dá o discurso dos filmes, quem cria a narrativa dos filmes, e também muito menor nos créditos, né? Quem vai para o palco, né? Quem vai para a imprensa, quem é identificado com aquela história, em geral, são os homens. Eu demorei para me aceitar enquanto mulher, por conta de uma educação muito machista e muito severa. Então eu fui entendendo aos poucos, mas isso só se dá de fato quando eu mudo para São Paulo. Que eu começo a me entender enquanto artista, que eu acho que é a primeira coisa, enquanto artista já um pouco em Araraquara, mas em São Paulo enquanto artista e mulher negra. Naturalizei o machismo, né? Como o racismo é naturalizado. Então para mim foi muito complexo, como é até hoje. Hoje eu faço, por exemplo, eu sou coordenadora de programação. Eu recebo as pessoas que querem fazer uma programação no centro de formação e é assim, oi, boa tarde. Eu gostaria eu tenho um projeto e gostaria de fazer aqui. Eu falo, ok, pode sentar. Não, eu queria falar com a pessoa que vai realmente fazer. Sou eu, pode falar. Não, mas é que... E eu, assim, várias vezes... São duas coisas que eu tenho que provar. Primeiro, que eu sou capaz, né, que eu resolvo, que eu sou mulher, e a segunda é racial. Né? Então são duas coisas. Sempre eu esbarro na questão racial e na questão de gênero. E elas estão meio que, pra mim, é lógico, assim, interligadas. Tá sempre provando. Acho que isso é o mais cansativo. Né? Você tem que provar que você exerce aquela função, que você é capaz de fazer isso. Isso pra mim é o mais cansativo. Às vezes eu detono isso, eu falo assim, eu não vou provar mais nada.
Se quiser me chamar com trabalho, porque já viu, conhece, eu não vou fazer teste. Entendeu? Então é um certo cansaço de estar sempre que tá provando algo, que você é bom naquilo que você faz, o que você é capaz. Eu acho assustador. Assim, a gente foi parte de um comitê de seleção de um prêmio para personagens femininos e eu fiquei muito chocada com os tipos de personagem que se enviavam, que os roteiristas mulheres e homens enviavam para premiação. Assim, acho que sair do estereótipo em que a mulher foi colocada na televisão, no conteúdo audiovisual, assim, é um trabalho de muita militância e muito tempo, assim, e muita porrada, sabe? Legal, né, gente? Continuamos na companhia de Adriane Sanseverino e neste bloco recebemos a Bárbara Lopes, também autora do trabalho. Meninas, eu queria saber, com base nas entrevistas que vocês fizeram, por que vocês acham que predomina ainda tanto o olhar masculino na produção audiovisual? Pela própria... Por estar ainda mais atrás das câmeras e à frente dessas funções, à frente dessas cabeças de equipe. E aí a gente não tem diálogo, né? A gente não tem debate. Fica só um lado falando e o outro não fala. Ou quando quer falar, o outro lado não tem voz e o outro lado não quer responder. Acho que a dificuldade dos homens também de nos ouvir. Eles estão acostumados a não ouvir as mulheres quando elas são autoras dos projetos. Subestimarem o poder da mulher. Com certeza. Ou achar que a mulher só consegue falar, através do audiovisual ou de roteiro, se for sobre mulher. É uma coisa que é chato também. Sim. Vocês acham que as brasileiras elas estão interessadas em estudar cinema, em se inserir nesse mundo? Ou elas também têm esse preconceito de não vou estudar porque vou ser rejeitada? Sem dúvidas tem, porque a gente começa a já ver na universidade, na nossa sala, a maioria são alunas, são mulheres que estão se formando. E a gente conversou com entrevistadas também, a maioria eram alunas. E a gente não vê isso no mercado. Então, com certeza não é por falta de esforço, eu acho que é por falta de referência. De ter mulheres lá para você ter um incentivo. E uma falta de estímulo também, né? Na família, no mercado, nas amigas. Acho que as mulheres têm que se unir para se ajudar. Fazer coletivos das próprias mulheres. Infelizmente, assim. Quem sabe um dia a gente consiga se equiparar. Bárbara, e você acha que existe um caminho para incentivar mais produções femininas? Acho que foi o que eu estava dizendo. Acho que o caminho, as mulheres trabalharem entre si, juntas, se unirem, para poder se fortalecer e exercer o que a gente tanto quer, para quem sabe a gente poder estar junto e estar de uma maneira igual em relação aos homens. Gente, é uma pena saber que essa é a realidade, mas o lado positivo é que vocês fizeram um doc com a função com o intuito de levantar essa causa, né? Então é muito bom isso e com o tempo a gente vai caminhando, a gente vai alcançar o espaço que a gente tanto quer e isso é um ponto positivo, né? Pelo menos a gente já está tentando arrumar esse cenário atual. Bom, vamos agora ver mais 2 vídeos do web documentário. Roda aí. Ser produtor em São Paulo ou trabalhar com audiovisual em São Paulo tem tanto o lado bom quanto o lado ruim. Eu acho que é uma cidade que ela te dá muita oferta de trabalho, de tudo mesmo, até de gravação, de opções de gravação, até temas de gravação. Mas, ao mesmo tempo, é ruim porque ela tem uma quantidade imensa de pessoas que trabalham com isso. Então, vamos supor, né, levando para uma balança, se você tem uma mulher que é produtora e você tem um homem que é produtor e os dois vão participar de um mesmo processo seletivo, por exemplo, para um filme, a tendência já meio que conceitual é que o homem passe. A mulher ela vai ter que provar que ela tem um currículo incrível para ela conseguir passar. Então, o fato de você estar numa cidade grande, eu acho que interfere, porque você tem uma concorrência muito grande. E, às vezes, essa concorrência é desleal. Não no sentido de que você quer as coisas mais fáceis. Acho que a ideia não é essa. Né? Em nenhum momento a gente, como mulher, quer as coisas mais fáceis. Mas você tem uma dificuldade, até mesmo por uma questão de indicação,
né? Sempre tem aquela coisa de indicar sempre um homem que já está acostumado, um amigo. Então, eu acho que a cidade grande, não só no audiovisual, acho que em qualquer outra função, mas audiovisual principalmente, ela interfere bastante, porque você tem uma concorrência muito grande e às vezes a concorrência pende um pouco. E aí tem outras questões que são avaliadas, por exemplo, essa mulher que vai participar da produção, como produtora, por exemplo, ela tem filho? Se ela tiver filho, provavelmente vão pensar 2 vezes em contratar ela, porque provavelmente ela vai ter que sair em algum momento no meio da locação se o filho dela passar mal ou tiver um problema na escola. Essa mulher ela tem compromissos, por exemplo, até com a escola do filho, coisas que teoricamente o homem não tem, mesmo ele sendo pai. Então, são coisas que pesam muito mais na hora de você contratar alguém para o seu filme. E é isso que a gente perde um pouco às vezes. As profissões mais técnicas, e principalmente direção de fotografia, que é... Ah, não, mas mulher tem de carregar. Como é que vai carregar a câmera? Como é que vai carregar o equipamento? Como se fosse um bichinho super frágil. Tem essa questão... Aí é um machismo muito arraigado mesmo, né? De mulher não tem força, mulher não sabe fazer isso. Imagina, tipo, vai mexer na luz, como vai mexer na luz? Aí é um trabalho, eu acho que aí anterior, na própria faculdade também. Fazer com as próprias produtoras, de cara, dá uma chance de empregar mais mulheres, sabe? Colocar uma política de mais estagiárias mulheres que queiram estagiar nessa área e mostrar que é possível. Então, às vezes, sei lá, uma masterclass, uma palestra na faculdade de uma diretora de fotografia pode fazer a diferença também, porque a menina fala, puxa, mas realmente tem uma diretora de fotografia, eu também posso ser igual. Essas coisas, querendo ou não, também ajudam. Isso a gente não tem mapeado, mas é uma coisa que realmente... Isso está na pesquisa também, dessas questões mais técnicas. De entender exatamente se existe demanda, né, se tem mulheres mesmo que querem ser, e na realidade como se traduz. Tá, então tem uma demanda de X mulheres que querem ser diretoras de fotografia, como que está o mercado? Como que está o mercado e como que está, de repente, um curso mais técnico? Como que é essa divisão? Querendo ou não, com isso, de novo, eu volto para a gente fazer política, por exemplo, se fosse criar uma cota, alguma coisa, não sei, ou um incentivo para uma empresa, não cota, mas um incentivo para uma empresa que contratar uma mulher ao invés de um cara para ser nessas profissões mais técnicas. Como é que eu vou argumentar que eu estou criando um incentivo para isso? Eu preciso ter número, eu preciso ter embasamento, porque eu tenho que justificar isso para o Tribunal de Contas, tanto do município quanto da União, e também para os homens que vão chegar e vão falar que não, porque eles vão chegar e vão falar que não, porque perder privilégio ninguém quer. E até esse edital da SPCine, que teve 43% de mulheres, cara, foi uma gritaria aí de uma associação. Uma das diretoras só colocou no grupo falando, olha que bacana, não foi nem tipo, olha, a SPCine está... Não, foi, olha que legal, 43% dos projetos foram de mulheres, que bacana, que é um dado histórico e tal. Virou uma baixaria a lista, assim, de caras falando, mas você tem que ter cota para mulher, então cria cotas para homens, para velhos, para gente do litoral. É inacreditável, assim, mas existe isso. Então, vai ter esse tipo de problema, mas a gente conseguir responder na altura e não baixar no nível dessa pessoa, a gente fala, não, tem aqui, ó, você está indo contra isso. É importante ter sempre dados. Legal, né, galera? Bom, meninas, muitas das entrevistadas de vocês comentaram que o grande polo de produção audiovisual é São Paulo e Rio, né? E vocês têm contato, vocês sabem alguma coisa sobre outras regiões do Brasil? Como que vocês acham que é isso? Vocês têm essas informações? Acho que o cinema, no geral, aqui no Brasil, ele não é muito estimulado, assim. Acho que está focado mais em São Paulo e Rio de Janeiro. Tem o cinema de
Pernambuco, que é muito conhecido, que é muito forte, muito bom. Mas eu, sinceramente, não tenho informação do norte, desse cinema tão forte assim em outras regiões. E é uma coisa que a gente tem vontade de fazer, né? Expandir esse projeto para conversar com outros cineastas de outros locais. Porque começou aqui em São Paulo, pela própria lugar onde a gente reside, a gente estuda e trabalha, e essas mulheres trabalham e disputam por esse espaço no mercado de trabalho. Mas um desejo nosso é expandir mesmo, é entrevistar outros cineastas de outros locais, de outros lugares, de outros estados. Que são outras dificuldades também, né? Uhum. E em relação às entrevistadas de vocês conseguiram fontes assim, muito importantes, né, nesse cenário. Rolou um nervosismo? Como que foi? Ou vocês se sentiram em casa? Olha, a gente se sentiu em casa. Foi a gente aprendeu muito. A gente se sentiu muito bem encorajada. A gente falou, nossa, que mulher incrível, que mulher... Sabe? A gente compartilhava da mesma luta, né? Da mesma dificuldade. Dava um brilho assim no olhar. A gente ficava, nossa, é verdade, já passei por isso. Você se identificava, falava, nossa, essa situação já aconteceu comigo. E vocês têm alguma história de bastidor para compartilhar com a gente? Tipo, alguma coisa que deu errado? Ou, sei lá, com equipamento, alguma coisa assim? Olha, a proposta nossa foi sempre trabalhar de maneira coletiva, sabe? Um ajudar a função do outro, por mais que, por exemplo, a Adriane conversava com as mulheres, eu ficava na parte da câmera e da foto, a Raíssa mais na produção, mas a gente interferia e ajudava e dava a mão, então acabou sendo um processo super coletivo mesmo, sabe? A gente montou tudo junto. Então, e foi legal também que a gente aprendeu muito, porque a gente tinha um prazo curto, tinha muito material, muito vídeo, muitas mulheres. Então a gente teve que fazer tudo, assim, sabe? Uhum. Fizemos o site, fizemos o design do site, pensamos nessa interatividade de forma muito rápida. E deu tudo certo, mas foi por conta dessa união coletiva mesmo, porque um ficou segurando a barra do outro, tipo, é preciso disso. E acho que talvez o projeto não seria o que ele é hoje se não fosse essa divisão de tarefas. Meninas, e como foi a parte da elaboração do roteiro e da edição? Foi também todos participando, assim. Nos reunimos para pensar nas perguntas e nos reunimos também para editar todos os vídeos. Foi tudo bem coletivo mesmo, né? Do jeito que vocês estão falando. Legal. Sim, foi um desafio nosso. Foi bem difícil, pelo prazo que a gente tinha com todas as personagens, todas essas mulheres, o tanto de material que a gente tinha. Às vezes a gente tinha entrevistas de 2 horas, mas a gente correu e conseguimos fazer. Vocês têm ideia de quanto tempo de material bruto vocês tiveram, assim, ou não? Nossa, a gente deve ter mais de 48 horas, assim. Tem muita coisa. Nossa, muita coisa. Teve uma entrevista que deu 3 horas. Caramba. E quanto tempo? Vocês comentaram bastante que tinha um curto prazo, né, para entregar. Quanto que foi esse prazo? 1 mês e meio. Vocês fizeram todo o trabalho em 1 mês e meio? Caramba, mais ou menos isso, né? Legal. Gente, tem uma entrevistada de vocês que comenta um pouco sobre a concorrência em São Paulo ser um fator que é pior ainda para as mulheres. Tipo, em São Paulo e Rio tem muita gente fazendo muita coisa e para as mulheres isso fica ainda pior. Vocês concordam com isso? Acho que tem os dois lados, né? Ser a cidade grande, ser mais globalizada em comparação a outros estados. Acho que o bom daqui é que as pautas feministas, a questão da mulher, o papel da mulher no mercado, não só no audiovisual, mas todos os outros, está muito em pauta, né? A gente está falando muito disso. Então isso acaba sendo bom pra gente. Mas tem a questão de ser muitas pessoas e a disputa ser maior. E nós que acabamos perdendo. Né? E com certeza outros lugares, outros estados têm outras dificuldades que a gente talvez não passe por aqui, mas que sejam tão ruins quanto. Então eu não sei como isso seria um dado pra gente. Acho que isso precisa entrar talvez numa pesquisa e saber se realmente São Paulo tem mais mesmo oferta.
E é mais fácil, é mais difícil do que nos outros estados. Acho que isso é uma coisa para além do... Sim. Tem que estar... Meninas, e para finalizar, qual a mensagem que vocês quiseram passar? Qual o resumo disso tudo? Acho que para as mulheres não desistirem, as estudantes não deixarem de fazer o que elas gostam, o que elas amam fazer, e que a gente tem que se unir, ficar junta para se ajudar. Acho que não recuar, né? Não, mesmo por mais desmotivado que você se sinta, por mais você se sinta sem incentivo nenhum, tenta chamar sua amiga e falar, vamos, que a gente vai conseguir, eu quero fazer isso, então é isso que eu vou fazer. Não desistir, tentar buscar essa força nas mulheres mesmo, incentivar, né? Tentar quebrar essa barreira do preconceito, porque é uma coisa que acho que a gente tem que incentivar desde a criança, desde a menina. Acho que a gente precisa ter espelhos. E esses espelhos precisam ser de mulheres também, não só... Legal. Gente, muito obrigada pela presença, mas o nosso papo está chegando ao fim. Vocês querem deixar algum contato? Então, a nossa plataforma está online, com os vídeos na íntegra, no endereço cinematronA.wixsite.com/cine. E o meu e-mail é lopesbarbarae@gmail.com. Legal. Lá a gente pode encontrar todas as mulheres, tudo na íntegra. Tem um texto explicando sobre o projeto também. O meu e-mail é adriane.sanseverino@gmail.com. Legal, muito obrigada. E se você, assim como elas, também tem um trabalho audiovisual, manda aqui pra gente. Quem sabe você não vem apresentar o seu? É só enviar o link para tv@câmara.sp.gov.br. E não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook, facebook.com/Espaco Universitário SP. Até mais! Tchau!